Eu não sabia que um simples "gostou dos chocolates" poderia congelar meu sangue. Nunca imaginei que o tom desesperado do meu próprio filho, aquele tremor na voz dele, aquela pausa que parecia conter um grito, seria o som que mudaria minha vida para sempre. Tudo começou com aquela ligação no dia seguinte ao meu aniversário, quando ele esperava outra resposta, uma resposta que deveria ter sido fatal para mim. No dia anterior, quando recebi aquela caixa de chocolates artesanais mineiros, senti algo estranho, algo que não soube interpretar naquele momento. Era linda, embrulhada num papel dourado com um laço na cor bordô, tão elegante que parecia mais um presente de compromisso do que um presente comum. Meu filho, Marcos, raramente me presenteava, e quando fazia era mais por obrigação do que por carinho. Mas aquela caixa se sentia diferente, perfeita, pensada, quase preparada demais. E, no entanto, eu, boba de mim, deixei ela em cima da mesa sem abrir de imediato. Quando ele ligou no dia seguinte, a voz dele soava nervosa, como se tivesse passado horas ensaiando uma conversa. "E então, mãe?" perguntou com um tom falso de entusiasmo. "Gostou dos chocolates?" Eu estava de bom humor. Tinha passado a tarde anterior com meus netos. Eles tinham visto a caixa e ficaram mais empolgados do que eu. "Ah", respondi com um sorriso. "Dei para sua esposa e para as crianças. Eles adoram doces." Houve um silêncio tão profundo que pensei que a ligação tinha caído. "Mãe", sussurrou finalmente. "O que você fez?" "Ora, isso mesmo", respondi tranquila. "Dividi com eles." "O que você fez?" gritou de repente. "Me diz que é brincadeira. Me diz que você não deu para eles." Aquele grito me acertou o coração. Nunca tinha ouvido ele usar aquele tom comigo. Não era raiva, não era frustração, era pânico, um medo real, cru, visceral. Um medo que não fazia sentido. Até que pela primeira vez imaginei algo impossível. E se aqueles chocolates não eram um presente? "Por que você está assim?" perguntei com um fio de voz. "Mãe", a respiração dele estava entrecortada. "Mãe, escuta. Eu preciso que você me diga se mais alguém comeu. Onde estão?" "Sobrou algum?" Levei a mão ao peito. As crianças acabaram com tudo. Sua esposa também comeu uns 2. "Por quê?" Um gemido escapou da garganta dele. Mãe. Não era para eles. Minha pele se arrepiou toda." "Então era para quem?" Ele não respondeu. Só se ouvia a respiração quebrada dele, a angústia, a culpa. Desliguei sem entender direito, tremendo. Caminhei até a mesa onde a caixa tinha estado. O embrulho ainda estava ali, amassado pelas mãozinhas pequenas dos meus netos. Olhei tudo com olhos novos, o laço perfeitamente amarrado, o papel elegante demais, a etiqueta manuscrita. "Para a melhor mãe, aproveite seu dia." Doce demais, perfeito demais, distante demais do filho que eu conhecia. Peguei o embrulho e examinei devagar. Tinha um pequeno detalhe que não vi no dia anterior. Um canto da etiqueta estava descolado. Ao levantar, apareceu algo que me paralisou. Um número pequeno escrito à mão, quase imperceptível, 27,8 miligramas. Não entendi o que significava. Não era um preço, não era um código, parecia uma medida, uma quantidade. Um calafrio percorreu minhas costas enquanto segurava aquilo entre os dedos. Minha nora me ligou. "Cláudia, as crianças estão vomitando. Não sei o que está acontecendo." O telefone quase caiu da minha mão. "Vomitando." "Desde quando?" "Faz meia hora. Achei que era um vírus, mas não sei. Eles estão muito pálidos. Meu estômago se fechou como um punho." Olhei de novo para o número escondido embaixo da etiqueta. 27,8 miligramas. Que substância se mede assim? Minha nora continuou falando desesperada, dizendo que ia levar eles para o médico, que eu não me preocupasse, que com certeza era algo do almoço, mas eu já não ouvia mais. Fiquei olhando para a caixa vazia, sentindo como algo escuro abria caminho dentro de mim. Meu filho me deu aqueles chocolates. Meu filho esperava que eu comesse. Meu filho entrou em pânico ao saber que outros tinham comido.
E agora, as crianças estavam doentes. Coloquei a mão na boca para conter um soluço. O que meu próprio filho tinha feito? O que tinha naqueles chocolates? Como não pude ver antes o que agora era tão evidente? Me deixei cair na cadeira com o embrulho apertado entre os dedos, tremendo da cabeça aos pés. Minha mente se recusava a aceitar, mas meu coração já sabia a verdade. Meu filho não tinha querido celebrar meu aniversário. Ele tinha querido acabar com ele. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Desliguei a ligação da minha nora com o coração na garganta. Senti que o mundo afundava debaixo dos meus pés. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça terrível começassem a se encaixar de uma vez. As crianças doentes, o desespero do meu filho, o número escondido embaixo da etiqueta, a elegância exagerada do presente. Uma intuição tão escura que revirou meu estômago. E ainda assim, minha mente resistia em aceitar o que o coração já sabia. Peguei minha bolsa e saí de casa quase sem sentir minhas pernas. Não podia ficar parada, não podia pensar. A única coisa que podia fazer era chegar ao Hospital das Clínicas da UFMG o mais rápido possível. O caminho virou uma neblina. Semáforos, ruas, carros, luzes, tudo se misturava numa urgência só. As crianças, meus netos, meus pequenos, os únicos seres na minha vida que nunca me pediram nada além de amor. Quando cheguei, encontrei minha nora sentada numa cadeira de plástico com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Ao me ver, levantou num pulo e correu até mim. Não sei o que aconteceu com eles, soluçou. Estavam bem e de repente começaram a vomitar, a ficar tontos. Ficaram gelados. Abracei ela, mas meu corpo estava rígido. O que os médicos disseram? Que foi uma intoxicação, respondeu com a voz quebrada. Mas não sabem com o que. Estão fazendo exames. Meu coração bateu tão forte que doeu. E você, como está se sentindo? Ela engoliu seco. Eu também vomitei, mas achei que era nervosismo. Uma pontada atravessou meu peito. Ela também tinha comido. Ela também estava em perigo. Ela, sem saber, tinha estado mais perto do que eu da beira do abismo. Nos chamaram da porta da área pediátrica. Família das crianças. Corremos. O médico que saiu tinha a expressão séria, mas profissional. Eles estão estáveis, disse. Tiveram uma reação forte, mas chegaram a tempo. Vamos continuar monitorando, mas por enquanto estão fora de perigo. Minha nora desabou em lágrimas. Eu também, mas por dentro uma parte de mim agradeceu aquele milagre, e outra parte afundou ainda mais no horror, porque isso significava que os chocolates tinham algo mesmo. Doutor, falei com voz baixa. Que tipo de intoxicação foi? Ele hesitou. Ainda não sabemos ao certo. Encontramos rastros de uma substância pouco comum. Não é um alimento estragado, é algo adicionado. Adicionado. Aquela palavra perfurou minha alma. O doutor continuou. Os sintomas são compatíveis com alguns alcaloides ou substâncias parecidas com certos pesticidas, embora em quantidades muito específicas. 27,8 miligramas. O número voltou à minha mente como um golpe. É algo fácil de conseguir? Perguntei, tentando me manter serena. O doutor negou com firmeza. Não. Não nessa concentração, nem em apresentação que possa ser ingerida sem deixar sabor estranho. Quem misturou sabia o que estava fazendo. Minha nora cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Eu senti as paredes do hospital se fechando sobre mim. Quero ver eles, falei, porque era a única coisa que conseguia falar sem me desmanchar. Nos levaram até o quarto. Meus netos estavam dormindo, pálidos, com soro conectado. Me aproximei devagar, acariciei as cabecinhas mornas deles e senti um nó na garganta que quase não me deixava respirar. Vó, sussurrou o mais velho quando abriu os olhos. Estava doendo minha barriga. Meu coração se partiu. Já passou, meu amor, já passou. Você está aqui comigo agora. Fiquei ao lado deles um bom tempo, e enquanto os via dormir, algo dentro de mim começou a conectar lembranças que eu tinha enterrado.
Meu filho nem sempre foi assim. Ou talvez tenha sido, e eu nunca quis ver. Lembrei de quando ele tinha 12 anos e roubou o dinheiro do pai. Lembrei de quando aos 16 mentiu, dizendo que um amigo tinha quebrado o celular dele, quando tinha sido ele mesmo num ataque de raiva. Lembrei de como ele zombava de mim quando achava que eu não estava ouvindo. Lembrei de como falava da vida como se todos devessem algo a ele. Lembrei da ambição dele, dos ataques de fúria, do egoísmo. E lembrei de mais uma coisa, algo que congelou meu sangue. Há 2 semanas, ele tinha vindo em casa com a desculpa de ver como eu estava. Me preparou café. Me observava muito, demais. E ao sair disse: "Mãe, você devia se cuidar mais. Na sua idade a gente nunca sabe." Naquele momento, achei que era carinho. Agora soava como ensaio. Minha nora interrompeu meus pensamentos. "Cláudia", disse com voz trêmula, "tenho algo para te dizer." Olhei para ela. A mulher estava destruída, mas seus olhos tinham algo diferente. Medo e suspeita. "Seu filho", sussurrou, "agiu estranho esses dias. Ele insistiu muito para que a gente mandasse esses chocolates. Não me deixou ver a compra. Disse que era surpresa só para você. Senti uma tontura. E ontem", continuou ela, "recebi uma ligação de um número desconhecido. Um homem perguntou se você já tinha recebido o pacote. Achei que era spam. Um frio percorreu minhas costas." "Um homem?" perguntei. "O que ele disse? Só isso? Já recebeu o pacote?" "Nada mais." A voz era seca, como de alguém apressado. Minhas mãos tremeram. Tinha um segundo envolvido. Um homem desconhecido. Alguém que perguntava se eu já tinha o pacote. Meu filho não estava sozinho. Não era só um impulso, um surto ou um erro. Tinha um plano cuidadosamente armado, um plano que incluía terceiros, um plano que precisava que eu comesse aqueles chocolates. E então um pensamento ainda mais terrível atravessou minha mente. Se meus netos não tivessem comido os chocolates, alguém teria revisado minha autópsia? Ou minha morte teria sido declarada natural? Senti o sangue congelar. Meu filho tinha me enviado um presente envenenado. Meus netos quase morreram por acidente. E ainda faltavam peças do plano, porque eu intuía algo com absoluta clareza. Isso não era só por dinheiro. Era algo maior, algo mais escuro, algo que estava prestes a vir à tona. Não consegui dormir aquela noite no hospital. Fiquei sentada entre as 2 caminhas dos meus netos, escutando as respirações fracas e constantes deles, como se cada expiração fosse um pequeno lembrete de que ainda estavam comigo. Minha nora tinha adormecido numa cadeira, esgotada pelo susto e pela culpa. Embora eu soubesse que a culpa dela não era a maior naquela sala. A minha também não. A culpa verdadeira estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Às 6 da manhã, um médico bateu suavemente na porta. Levantei sem fazer barulho e saí para o corredor com ele. A expressão dele era séria. "Senhora Silva", disse. "Temos os resultados preliminares dos exames toxicológicos." Meu coração deu uma batida seca. "O que encontraram? O que tinha nos chocolates?" O doutor respirou fundo, como se escolhesse cada palavra com precisão cirúrgica. Encontramos rastros de solanina concentrada. O nome não me era familiar. Meu rosto entregou. "É um alcaloide altamente tóxico", explicou. "Normalmente encontrado em plantas da família das solanáceas, mas para chegar a níveis perigosos, alguém teve que extrair deliberadamente. Não é algo casual. Não é comida estragada. Não acontece por acidente." Meu sangue virou gelo. Então, foi adicionado. O doutor assentiu com uma gravidade que me fez tremer, com precisão e com conhecimento. A concentração era tão específica que não pode ter sido misturada por um amador. Alguém sabia exatamente o que estava fazendo. 27,8 miligramas. Esse número voltou à minha mente como uma facada. "E conseguiram rastrear de onde vieram os chocolates?" perguntei. "Estamos averiguando", respondeu. "Mas posso te dizer mais uma coisa." Ele se aproximou um pouco, baixando o tom. "Essa substância não se encontra facilmente. Também não se compra em lojas comuns. Isso requer contatos ou acesso a laboratórios.
Senti minhas pernas querendo dobrar. O que teria acontecido se meus netos tivessem comido um pouco mais? Perguntei com um fio de voz. O médico fechou os olhos. Não estaríamos conversando agora. Tive que me apoiar na parede para não cair. Não eram só chocolates. Era uma arma. E eu tinha entregue com minhas próprias mãos para meus netos inocentes. O médico me ofereceu um copo d'água, mas minhas mãos tremiam demais para segurar. Posso falar com o perito do laboratório? Perguntei depois de recuperar um pouco a voz. Claro, respondeu. Ele mesmo pediu para falar com você. Diz que tem algo que você precisa ver. Isso me deixou ainda mais inquieta. Meia hora depois, eu estava numa sala pequena de análise, onde um homem magro de jaleco branco observava um microscópio. Levantou a vista quando me viu entrar. A senhora é a avó das crianças? Perguntou. Assenti. Tenho algo para te mostrar, disse enquanto tirava um saquinho transparente. Dentro tinha um fragmento metálico pequeno. Encontramos isso dentro do chocolate, explicou. Algo tão pequeno que poderia se confundir com qualquer coisa se não tivéssemos feito uma análise completa. Pegou com uma pinça. É parte de um microtubo, continuou. Usado para transportar substâncias em pequenas quantidades. Alguém injetou a solanina líquida nos chocolates, vedou os furos e deixou esse fragmento dentro, provavelmente por descuido. Meu estômago se revirou. Dá para saber de onde vem? O técnico me olhou com solenidade. Esse tipo de microtubo é usado em laboratórios farmacêuticos ou centros de pesquisa. Não é utensílio doméstico. Fiquei sem palavras. Quer dizer que alguém com acesso profissional esteve envolvido? Ou alguém próximo de alguém com esse acesso, ele ponderou. Ainda estamos analisando. Ficou em silêncio um instante e depois acrescentou. Mas tem algo mais inquietante. Tirou uma caixa idêntica à que eu tinha recebido e colocou sobre a mesa. Fizemos uma busca rápida com o código de produção. Essa marca de chocolates artesanais foi descontinuada há 3 anos. Meus olhos se arregalaram. Mas meu filho me enviou isso há 2 dias. O técnico assentiu devagar. Exato. A caixa é antiga. O design corresponde a uma edição limitada que não é mais fabricada. Alguém guardou a embalagem durante anos ou conseguiu deliberadamente fora do mercado. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. E por que alguém faria algo assim? O técnico me olhou com cautela. Porque uma caixa assim não chama a atenção. É um presente perfeito, elegante, antigo, especial, não gera suspeitas. E ninguém pensaria que foi manipulada. Senti uma tontura. Não era só que meu filho tinha me enviado chocolates. É que alguém tinha preparado aquele presente com um nível de cálculo que me apavorou. Senhora, disse o técnico, isso não é uma ideia impulsiva. Isso é um plano. Um plano pensado. As palavras dele eram o eco da minha própria intuição. Um plano com passos, com tempos, com execução. E eu só tinha visto a superfície. Quando saí do laboratório, minha nora me esperava sentada num banco do corredor. Levantou ao me ver. Tinha os olhos inchados. Cláudia, sussurrou. Tem mais alguma coisa? Me aproximei devagar. O que foi? Ela tirou o celular dela. Tremia. Ontem à noite, enquanto procurava o cartão do seguro das crianças, encontrei algo na gaveta do meu marido. Meu coração disparou. O que você encontrou? Ela abriu a galeria do telefone e me mostrou uma foto. Uma folha impressa amassada. Na parte de cima dizia: Solicitação de pensão por morte. Titular: Cláudia Maria Silva. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Ele preencheu isso há 3 semanas, sussurrou. E Marcos não me disse nada. Meu mundo virou um zumbido. Na minha frente, a esposa do meu filho chorava em silêncio. Cláudia, acho que meu marido queria que você não estivesse mais aqui. As últimas palavras dela foram um sussurro quebrado. E ainda assim eu sabia que aquilo não era o pior. Porque enquanto segurava aquele telefone e via aquele formulário, entendi algo aterrador. Meu filho era apenas a ponta do iceberg. Tinha alguém mais por trás. Alguém com acesso, com conhecimentos, com intenção,
Alguém que talvez esperasse esse momento há anos. Voltei para casa. Precisava pensar, precisava entender e, acima de tudo, precisava lembrar. Tirar a poeira dos cantos da minha memória, onde guardava fragmentos de quem meu filho tinha sido antes de se tornar isso. Quando entrei na sala, caiu sobre mim um silêncio que doía. Nesse silêncio, minhas lembranças pareceram acordar como sombras longas. Pensei em quando ele tinha 10 anos e empurrou um colega de escola por inveja. Em quando aos 18 forjou um roubo para tirar dinheiro do pai. Em como sempre buscava a saída fácil, o atalho, a mentira conveniente. Eu sempre justificava. É jovem, está confuso, precisa de orientação. Mas talvez não tenha sido confusão. Talvez ele sempre tenha tido uma parte escura que eu não quis ver. Enquanto revirava gavetas procurando algum documento antigo, encontrei algo que me parou. Uma caixa de fotos. Ali estava ele, criança, sorrindo, me abraçando, abraçando a irmã. E ainda assim, por trás daquele sorriso infantil, agora eu conseguia reconhecer um brilho diferente. Uma mistura de arrogância e cálculo que nunca interpretei corretamente. Desmoronei no sofá e chorei. Não por mim, mas por ele. Pelo que poderia ter sido. Pelo que acabou sendo. Pelo vazio imenso que deixa numa mãe a certeza de que educou alguém capaz de matar. Limpei as lágrimas quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei um segundo, mas atendi. Senhora Cláudia Maria Silva? Perguntou uma voz masculina. Senti um arrepio. Sim. Quem fala? Sou o detetive William. Estou à frente da investigação pela intoxicação dos menores. Preciso falar com a senhora. Sei que esteve no hospital, mas há avanços importantes. Minha respiração acelerou. Estou em casa. Pode vir. Ele levou menos de 20 minutos. Era um homem de rosto sério, de olhar afiado, daqueles que parecem ler mais do que dizem. Senhora, começou. Encontramos duas coisas que complicam o caso e o tornam mais grave. Fiz o detetive William entrar na sala. Me diga. Sussurrei quase sem voz. Ele tirou uma pasta grossa e colocou sobre a mesa. Primeiro, disse abrindo a pasta. Rastreamos o envio do pacote. Seu filho não comprou em nenhuma loja. Foi montado à mão. Alguém conseguiu a caixa antiga, inseriu os microtubos, dosou a substância e levou numa empresa de entrega que não exige identificação detalhada. Já não havia como negar nada. Ele planejou, falei. Ele fez. Calma, replicou William. Sim, seu filho está envolvido, mas não agiu sozinho. Meu coração deu um salto. O que quer dizer? O detetive tirou outra folha. Temos câmeras de segurança da entrega. Seu filho aparece, mas não está sozinho. Está acompanhado de um homem. Um homem que se encarrega de entregar a caixa ao funcionário enquanto seu filho olha para outro lado, como obedecendo instruções. Esse homem parece liderar a ação. Não é um simples acompanhante. Fiquei gelada. Quem é? O detetive respirou fundo como se pesasse cada palavra. Acreditamos que seja alguém próximo da senhora. De mim? Perguntei incrédula. Ele assentiu. Sim, alguém que conhece sua rotina, seu endereço, sua data de aniversário. Alguém que esteve na sua vida nos últimos anos. Alguém que não é estranho à sua família. Um tremor subiu pelas minhas costas. Tem nome? O detetive passou uma fotografia para mim. Quando a imagem parou na mesa, minhas mãos tremeram. Era um rosto conhecido. Um rosto que jamais teria imaginado ali. Um rosto que fez parte da minha vida como se fosse de confiança. Ele, sussurrei com horror. O detetive assentiu. Sim, ele, seu genro, o marido da sua filha. Senti o mundo escurecer. Mas por quê? Mal consegui articular. Porque ele também tinha motivos. O detetive abriu outra folha. Descobrimos movimentações bancárias suspeitas entre ele e seu filho. Transferências pequenas, repetidas, como se estivessem pagando algo juntos. Além disso, seguiu, encontramos o nome dele vinculado a um laboratório farmacêutico onde trabalhou há anos. Um zumbido encheu meus ouvidos. Quer dizer que eles dois? Sim, senhora, respondeu William com firmeza.
Seu filho e seu genro trabalharam juntos. Não é só um crime familiar. É uma conspiração econômica. Uma em que a senhora era o obstáculo final. Minha respiração parou. Meu filho, meu genro, juntos planejando minha morte. Não por ódio, não por acidente, não por impulso, por dinheiro, por ambição, por conveniência. E pela primeira vez em toda essa história, soube com uma clareza aterradora. Minha sobrevivência não foi um milagre. Foi uma ameaça para eles. Precisamos ir ao banco, disse William. Com uma ordem judicial, conseguimos acesso a um cofre de segurança registrado no nome do seu genro. Pode conter documentos, provas, algo que explique por que fizeram tudo isso. O banco ficava longe, um prédio moderno de vidro. William tinha pedido uma ordem judicial urgente para abrir o cofre. Graças à intoxicação, à evidência prévia e ao documento da solicitação de pensão, o juiz não demorou para aprovar. Enquanto esperávamos na entrada, meu coração batia contra as costelas como se quisesse fugir correndo. Mas eu não ia fugir. Não. Agora estava pronta para o que encontrássemos. Está pronta para o que vamos achar? Me perguntou William. Não, respondi. Mas mesmo assim vou abrir essa porta. Nos chamaram de dentro. Um gerente sério e suado nos acompanhou ao nível subterrâneo. Os cofres estavam alinhados como túmulos verticais. Frios, silenciosos, imutáveis. William inseriu a chave com um giro firme. O cofre abriu com um clique suave. Prendi a respiração. Lá vamos nós, disse o detetive. Tirou uma caixa metálica alongada, colocou sobre a mesa e abriu a tampa. Os três nos inclinamos para olhar. E o que vi congelou minha alma. A primeira coisa que havia eram fotografias. Dezenas, talvez mais de 100 fotografias minhas. Entrando no supermercado, caminhando no centro de fisioterapia, regando minhas plantas, conversando com vizinhas, esperando o ônibus, saindo da padaria, recebendo correspondência, dormindo na varanda. Fotos tiradas de longe, de ângulos escondidos. Fotos em que eu não sabia que estava sendo observada, vigiada, perseguida. Levei a mão à boca. Minha nora soltou um soluço. William ficou rígido. Isso é vigilância profissional, murmurou o detetive. Não é obra de amador. Aqui tem mais que um simples interesse econômico. Isso é vigilância organizada. Embaixo das fotos havia documentos, mapas dos lugares onde eu ia toda semana, horários anotados, as rotas das minhas caminhadas, um calendário com dias marcados, dias em que eu tinha consultas médicas, reuniões ou rotinas fixas. Era como ver minha vida transformada num dossiê policial. E então vimos um envelope amarelo. Do lado de fora dizia, escrito à mão, Plano B, se Cláudia sobreviver. Senti o mundo tremer. William abriu o envelope com todo cuidado. Dentro havia uma folha dobrada em 4. Desdobrou. Li o título e quase desmaiei. Procedimento para incapacidade legal da titular. Era um plano para me declarar incapaz, me internar num centro e tomar controle total dos meus bens. Meu filho, meu genro. Eles já tinham considerado a possibilidade do envenenamento falhar. E se falhasse, tinham um plano para me destruir sem me matar. Me apoiei na mesa para não cair. Minha nora chorava em silêncio. William praguejava entre dentes, mas ainda faltava algo mais na caixa. Um caderno preto. William abriu e a expressão dele mudou. Meu Deus, sussurrou. Me mostrou. Era um caderno cheio de anotações secretas, datas, nomes, cifras, tarefas atribuídas. E um título na primeira página, Sociedade Estratégica, MA mais CE, MA, meu filho Marcos, CE, meu genro Carlos Eduardo. Eram sócios formalmente num plano, numa conspiração. E depois a frase que me destruiu completamente. Objetivo final, sucessão imediata. Senti as pernas falharem. Tive que sentar. O mundo era uma maré que não parava de me bater. William fechou o caderno devagar. Acabou, disse com voz grave. Com isso os dois caem. Não tem como escaparem. Mas ele não tinha visto o último item.
No fundo do cofre havia um envelope menor. Abri com mãos trêmulas. Era uma carta escrita com a letra do meu filho. A primeira linha dizia: Mãe, se está lendo isso, é porque tudo deu errado. Fiquei sem ar. William se aproximou para ler comigo. Quero que saiba que nada disso é pessoal. É necessário. Você já viveu sua vida. Nós mal estamos começando. Não temos por que ficar esperando sua herança por décadas. Não é justo, não é prático, não é eficiente. Vai entender quando for parte do plano. Faço isso pelo bem da família. Um dia, tudo vai fazer sentido. A carta caiu das minhas mãos. O detetive respirou fundo. Cláudia, disse com voz suave. Essa é a confirmação final. Mas eu mal conseguia ouvir. Minha mente estava em outro lugar. Porque no final da carta havia algo mais. Uma assinatura. E embaixo da assinatura, uma frase que jamais vou esquecer. Pós-escrito: se algo der errado, já temos prontos os passos para o plano C. Minha voz se quebrou. Plano C. William me olhou com uma seriedade fria. Sim. E agora temos que descobrir o que é o plano C. Nunca imaginei que chegaria o dia em que teria que preparar uma armadilha para meu próprio filho. Mas enquanto segurava aquela carta, onde ele mesmo explicava com uma frieza arrepiante por que eu deveria morrer, soube que não havia outro caminho. Já não era uma mãe tentando entender. Era uma mulher defendendo sua vida. E não pensava perder. O detetive William coordenou o plano com precisão cirúrgica. Ele vai vir até vocês, disse. Já sabe que as crianças estão no hospital. Vai querer saber o que os médicos disseram. Vai querer ter certeza de que não descobriram o que tinha nos chocolates. Mas, acima de tudo, acrescentou me olhando nos olhos, vai vir para avaliar se a senhora suspeita de algo. E eu suspeitava. E ele precisava acreditar que eu não. Essa era a nossa vantagem. Voltei para casa acompanhada de 2 policiais à paisana. William instalou câmeras pequenas na sala, na cozinha e no corredor. Minha filha, ainda tremendo pela traição do marido, decidiu ficar comigo. Não quero ficar sozinha, disse. Eu também não queria deixá-la. Já de noite, ouvimos passos na varanda. Uma batida seca na porta nos fez prender a respiração. Mãe, disse a voz do meu filho do outro lado. Precisamos conversar. Meu coração bateu forte no peito. William assentiu do esconderijo dele, indicando para eu abrir. Respirei fundo, girei a chave e abri. Ali estava ele, meu filho, meu menino. E, no entanto, não era meu menino. Os olhos dele tinham algo diferente. Uma mistura de urgência, irritação e um medo que tentava disfarçar. Entre, falei com voz firme. Entrou olhando ao redor rapidamente. Cadê ela? Perguntou. Cadê minha esposa? No hospital, respondi. As crianças melhoram. O médico disse que foi intoxicação, mas ainda investigam a causa. Os lábios dele se tensionaram. Um tique nervoso apareceu na mandíbula. Escuta, mãe, disse se aproximando mais. Eu não tive nada a ver com isso. Não sei o que aconteceu com os chocolates. Talvez contaminaram na fábrica, ou misturaram lotes, ou algo assim. Cada palavra era uma mentira torta. Uma pedra a mais na cova que estava cavando com as próprias mãos. Por que está tão preocupado? Perguntei suavemente. Ele engoliu seco. Por quê? Por que como não vou estar? São meus filhos. Os filhos dele estavam intoxicados por um veneno que ele mesmo tinha apagado. Me aproximei um pouco mais. Então me explica por que gritou daquele jeito quando te disse que eles comeram os chocolates. As pupilas dele dilataram. Deu um passo para trás. Eu não, mãe. Me entenda. Te escutei, o interrompi. O que você fez? Falei. Você gritou, você se desesperou, e agora quer me convencer de que era um presente simples. Ele apertou os punhos. A máscara começava a cair. Mãe, disse entre dentes, não inventa coisa. Você sempre interpreta tudo errado. A velha tática. Me fazer acreditar que era culpa minha. Manipulação emocional. Eu tinha visto antes. Tinha permitido antes. Mas dessa vez não. Não estou inventando nada. Respondi com calma.
Por que não senta e a gente conversa? Meu filho deu um passo em minha direção com um sorriso falso. Tem razão. Desculpa. Estou nervoso. Só quero te ajudar. Ajudar. A mesma palavra que usou na carta dele. Faço isso pelo bem da família. Foi aí que entendi. Ele realmente acreditava que estava certo. Que minha morte era uma solução lógica, um trâmite, uma reorganização patrimonial. Isso o tornava ainda mais perigoso. Sentei no sofá. Ele na minha frente. As câmeras gravavam tudo. Filho, falei com voz trêmula, mas firme. Me diz a verdade. Você sabia o que tinha naqueles chocolates? Por um segundo, ele vacilou. Um segundo suficiente para a verdade aparecer nos olhos dele. Mãe, disse baixando o olhar. Às vezes, a gente faz coisas desesperadas. Meu coração se sacudiu. Desesperadas? Repeti. Sim, continuou ele. Coisas que parecem ruins, mas não são tão ruins quando você pensa bem. Quando vê o panorama completo. Quando entende que às vezes tem que tomar decisões difíceis. Minha respiração parou. Ele seguia falando. Você já está grande, disse sem me olhar. Custa a andar. Cansa, está sozinha. Não tem projetos. Não é justo a família toda afundar por uma situação que poderia se resolver facilmente. Cada palavra era uma faca. Resolver como? Perguntei. Ele levantou a vista e cometeu o erro fatal. Com um pouco de organização, disse. Com uma transição suave, sem sofrimento. Transição suave, sem sofrimento. A linguagem exata da carta dele. Eu já não conseguia me segurar. Não por medo, por indignação. Pela certeza inabalável de que não era um impulso, nem um acidente, nem manipulação externa. Meu filho queria que eu morresse, e justificava. Me inclinei em direção a ele. E quem te convenceu de que essa era a melhor solução? Seu cunhado. Meu filho empalideceu. Ali estava. O erro dele. A quebra. A confissão. Você já sabe de tudo, sussurrou. As câmeras captaram cada palavra. Nesse instante, William abriu a porta com 2 policiais. Marcos Alves Silva, disse o detetive. Fica preso por tentativa de homicídio qualificado, conspiração e associação criminosa. Meu filho se levantou num pulo. Isso é armadilha. Ela não entende nada. Fiz isso pelo bem de todos. Mas já era tarde. Tarde demais. Colocaram algemas nele, enquanto gritava meu nome como se eu fosse a traidora. Eu só observei. E pela primeira vez na minha vida não senti culpa. Não senti vergonha. Não senti medo. Senti justiça. Era o começo do fim. E ainda faltava enfrentar o outro monstro. William não me deu tempo para afundar nos meus pensamentos. Cláudia, disse com firmeza. Temos que nos mexer rápido. Sabemos onde seu genro está, ou pelo menos onde esteve há algumas horas, mas pode não ficar quieto quando souber que o sócio dele já caiu. Minha filha, com o rosto ainda pálido pela dor da traição, se aproximou de mim. Mãe, quero ir, disse com voz tensa. Preciso ver ele. Preciso ouvir ele dizer por quê. Segurei as mãos dela. Não, respondi com suavidade. Você já sofreu o suficiente. Também é vítima nisso. Não precisa presenciar o que vem. Ela negou com a cabeça, com uma mistura de raiva, vergonha e um sentimento profundo de perda. Ele é meu marido, sussurrou. Mas também é o homem que planejou te matar. Não posso ficar sentada esperando notícias. Preciso estar lá. William interveio. Posso permitir, mas vai ter que seguir minhas instruções à risca. Não deve se aproximar dele. Não deve confrontá-lo. Pode ficar violento se sentir acuado. Ela assentiu. A determinação dela era uma mistura de dor e força recém-descoberta. Ver ela assim me partia a alma, mas também me dava esperança. Já não era a mulher submissa e manipulada que o marido tinha moldado. Estava despertando. Naquela tarde, fomos até um galpão industrial nos arredores de Contagem. Um antigo centro de distribuição onde, segundo os registros bancários e as câmeras de segurança, meu genro tinha estado entrando e saindo nos dias anteriores. Enquanto o carro avançava pela estrada, não pude evitar pensar no nível de organização por trás de tudo.
Ele não só tinha ajudado a me envenenar, não só tinha vigiado meus movimentos, tinha esperado pacientemente que as peças se encaixassem de maneira perfeita, tinha agido com a frieza de alguém que acredita ter tudo sob controle. Mas não contava que meus netos comessem os chocolates. Não contava que sobrevivessem. Não contava que eu seguisse viva para ver o inferno que a ambição dele tinha construído. O carro parou. A estrutura cinza do galpão se levantava na nossa frente, com a fachada enferrujada e janelas quebradas. Um lugar vazio, sem atividade. Perfeito para esconder documentos ou planejar coisas que ninguém devia ver. Os policiais se posicionaram ao redor. William me fez um gesto para ficar atrás dele. Vamos, disse. Entramos. O interior do galpão cheirava a mofo e poeira. A luz se filtrava por frestas no teto, criando faixas diagonais que atravessavam o silêncio. E ali, no fundo, entre caixas empilhadas e ferramentas velhas, estava ele, meu genro, Carlos Eduardo. Sentado numa mesa metálica, revisando documentos como se nada estivesse acontecendo. Como se não tivesse uma criança hospitalizada. Como se o sócio dele, meu filho, não estivesse algemado. Minha filha sufocou um soluço ao vê-lo. Ele levantou a cabeça. Ao nos ver, os lábios dele fizeram um gesto quase imperceptível. Um sorriso mínimo, torto, calculado. Ora essa, disse com voz calma. A família reunida. William avançou com autoridade. Carlos Eduardo Ferreira fica preso por conspiração, tentativa de homicídio, associação criminosa e envenenamento qualificado. Ele não se levantou. Nem se surpreendeu. Só entrelaçou as mãos e ergueu as sobrancelhas. Então você falou, disse olhando para minha filha. Lindo. Sempre soube que você era fraca. Minha filha tremeu, mas não falou. Dei um passo à frente. Só quero saber uma coisa, falei. Por quê? O que você ganhava com minha morte? Carlos Eduardo soltou uma risada suave, como quem ouve uma pergunta óbvia. Cláudia, por favor, não seja ingênua. Você tinha algo que nós dois precisávamos. Seu patrimônio, suas propriedades, o ponto comercial antigo do seu marido. Os investimentos que você fez quando ninguém acreditava que ia dar certo. Você estava sentada em cima de tudo isso sem usar, sem movimentar, sem explorar. Era um tesouro dormindo, dinheiro morto. Minha filha levou a mão à boca, horrorizada. Você era um obstáculo, continuou Carlos Eduardo. E obstáculos se eliminam. É assim que as coisas funcionam no mundo real. Não é pessoal. Não é pessoal. A mesma frase que meu filho tinha usado na carta. A mesma frieza. A mesma miséria humana. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Então foi você quem convenceu meu filho. Eu só ajudei ele a ver as coisas com clareza, disse cruzando os braços. Ele tinha os próprios motivos. Dívidas, frustrações, ressentimento com você por ter tido uma vida mais fácil que a dele. Segundo ele, eu só juntei as peças. William interveio. E o plano C? Perguntou. Carlos Eduardo sorriu de lado. Ah, então encontraram a carta. Muito bem. Significa que tudo deu ainda mais errado do que imaginei. Ainda mais errado? O que é o plano C? Exigi. Carlos Eduardo me olhou direto nos olhos como quem aproveita o golpe final. O plano C era simples. Se você sobrevivesse e não pudéssemos te declarar incapaz legalmente, então inventaríamos que você era perigosa para si mesma. Um surto, um distúrbio, um episódio psicótico. Já tínhamos tudo pronto para te internar num centro. A lei permite fazer isso se há risco. E uma mulher da sua idade, sozinha, vulnerável, é perfeita para esse tipo de diagnóstico. Senti náuseas. Minha filha desabou em lágrimas. William apertou os dentes. Você é um doente, falei com a voz quebrada. Um monstro. Ele deu de ombros. Eu chamo de pragmatismo. Foi então que aconteceu um barulho seco. Um portão metálico batendo. Carlos Eduardo se virou e 3 policiais entraram correndo. Senhor Ferreira,
Está cercado, mãos para cima. Ele levantou as mãos com calma, como se tudo fosse um trâmite. Calma, disse. Não sou violento. Não preciso ser. Colocaram algemas nele e tiraram ele do galpão. Nenhuma lágrima. Nenhum arrependimento. Só o mesmo gesto sereno de alguém que acredita que a lei é um jogo do qual pode sair se jogar bem. Mas não dessa vez. Dias depois, foi a audiência preliminar. Meu filho de cabeça baixa, mas ainda procurando desculpas. Evitava me olhar. Meu genro, ao contrário, mantinha o olhar em alto como um estrategista caído. Quando os promotores apresentaram as provas, as fotografias, os documentos, o caderno preto, a carta, as análises toxicológicas, a sala ficou em silêncio absoluto. Era impossível negar. Era impossível minimizar. Era impossível justificar. Tentaram se culpar mutuamente. Meu filho disse que Carlos Eduardo tinha tido a ideia. Carlos Eduardo disse que meu filho tinha intenções há anos. Ambos diziam a verdade. Ambos mentiam. Ambos eram culpados. O juiz ordenou prisão preventiva imediata. Saí do tribunal com minha filha ao meu lado. Ela chorou nos meus braços. Me perdoa, mãe, sussurrou. Não soube ver quem tinha ao meu lado. Abracei ela com toda a minha alma. Você não tem que me pedir perdão, falei. Às vezes o mal se esconde atrás do costume, e ninguém tem culpa de confiar. A culpa é de quem trai essa confiança. Ela continuou chorando, liberando dias, meses, talvez anos de manipulação, controle e medo. Eu também chorei. Mas minhas lágrimas eram diferentes. Eram de alívio, de cansaço, de agradecimento por estar viva, de dor por tudo que perdi, mas também de força por tudo que recuperei. Recuperei minha voz, minha dignidade, minha vida. Hoje, enquanto escrevo essas palavras da mesa da minha cozinha, com as crianças saudáveis, minha filha ao meu lado e uma sensação de paz que pensei que nunca mais voltaria a sentir, entendo que meu renascimento não veio do castigo que eles receberam. Veio de saber que não deixei que me destruíssem, que lutei, que sobrevivi, que enfrentei o horror de cabeça erguida, e que nunca mais vou permitir que alguém decida por mim. Nem minha vida, nem minha morte, nem meu destino. Porque hoje, aos meus 67 anos, sei que não há idade para se reconstruir. E não há traição tão grande que possa apagar a força de uma mulher que decide se levantar. O dia em que tudo terminou, acordei antes do amanhecer. Não sei se foi o costume, o silêncio ou aquele instinto que aparece quando a alma finalmente para de brigar e começa a sarar. Coloquei uma jaqueta leve e saí para caminhar pelo jardim. O ar fresco da manhã me recebeu como um abraço que esperava tempo demais. Era a primeira vez em meses que meu peito não sentia o peso invisível do medo. Por um momento, respirei fundo e pensei: estou viva. Ainda estou aqui. E essas palavras simples, que antes pareciam pequenas, agora tinham a força de um milagre. Meus netos saíram na varanda minutos depois com sorrisos sonolentos e o cabelo bagunçado. Ver eles correrem até mim, rirem, me abraçarem sem medo, sem dor e sem perigo, foi o maior presente que a vida podia me dar. Quando os tive entre meus braços, soube que tudo que atravessei valeu a pena. Não porque o sofrimento fosse justo, mas porque aprendi que mesmo no abismo mais escuro, ainda há luz nos esperando. Uma luz que nos lembra que não fomos feitos para desistir, mas para resistir. Minha filha apareceu atrás deles com uma serenidade nova nos olhos, uma que nunca tinha visto nela. Tinha sobrevivido a um casamento de mentiras, manipulação e controle. E, igual a mim, estava aprendendo a se reconstruir aos poucos. Segurei a mão dela e ambas entendemos, sem dizer palavra, que íamos sair na frente juntas. Que o pior tinha ficado para trás, que nenhum dos monstros que tentaram nos destruir voltaria a nos fazer mal jamais. Esse pensamento me encheu de uma força que não sabia que ainda tinha. Olhei o céu, senti o sol morno sobre a pele, e pela primeira vez em muito tempo já não vi sombras atrás de cada lembrança.
Não senti o peso do que perdi, mas a certeza do que ainda me resta: minha vida, minha família, minha liberdade. E também algo mais poderoso, a convicção de que mereço paz e que tenho ela agora, que conquistei. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.